Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Eu estava dormindo na casa de uma amiga. Era uma noite de sexta-feira de outubro, fria, com neblina e sem lua. Era a época de Halloween, com as pegadinhas inevitáveis que sempre antecedem essa famosa noite de terror. As brincadeiras de sempre, bater na porta e sair correndo, amigos batendo nas janelas para assustar, coisas assim. Mas naquela noite tudo foi diferente, uma noite que nos assombraria por muito tempo. A irmã do meu amigo, que chamaremos de Annie, estava sendo assediada e seguida por um desconhecido há algum tempo. Tínhamos acabado de voltar de uma visita a uma casa assombrada, ligamos a televisão e começamos a assistir O Exorcista na sala. Por volta das 11 ou meia-noite, o cachorro começou a latir nos fundos da casa. Fui ver por que ele estava latindo e ouvi um barulho de metal vindo do portão. Não me preocupei muito com isso. Podia ser o vento ou um animal. Então voltei para a sala e continuei assistindo televisão com meu amigo. Mas de repente Annie começou a gritar em um dos cômodos. Corremos de imediato para ver o que ocorria. Ela nos disse que viu alguém batendo na janela dela e indo para os fundos da casa. Então ouvimos um barulho, alguém tentando abrir a porta de correr dos fundos. Corri imediatamente e havia uma pessoa ali, surpresa, usando um capuz. Os olhos dela pareciam vazios de qualquer sentimento ou senso moral. Verifiquei se a trava de segurança estava acionada e o homem me viu e começou a bater no vidro. Então, sem aviso, ele se virou e saiu correndo. Perguntei ao meu amigo se a porta da frente estava realmente trancada e ele ficou pálido. Ele correu até a porta para fechá-la, mas ela se abriu de repente. Felizmente, ele chegou a tempo de impedir que ela se abrisse por completo. O homem tinha passado o braço pela porta, pressionava contra ela e estava ganhando terreno lentamente. Meu amigo gritou para eu ir ajudá-lo enquanto Annie, paralisada e apavorada, só conseguia gritar. Corri o mais rápido que pude e empurrei a porta com todas as minhas forças, com o ombro, para esmagar o braço do homem entre a porta e o batente. Então ele puxou o braço com força, apenas o bastante para fecharmos e trancarmos a porta. Então, o perseguidor começou a gritar e a bater na porta, berrando como um louco. Annie, eu vou te pegar. E se não for hoje à noite, vai ser outra hora. E pode acreditar que eu vou matar essas crianças pelo que elas fizeram comigo. Eu peguei um taco de beisebol enquanto meu amigo pegou uma espingarda escondida em um armário. Ele temia que o cara tentasse entrar novamente. A gente chamou a polícia e esperou por aquilo que pareceu horas, antes de ter coragem de sair para ver se ainda tinha alguém lá fora. Só encontramos marcas nas janelas e pegadas no quintal dos fundos. Nunca soubemos quem era aquele homem, e depois desse incidente, Annie nunca mais ouviu falar dele. Mas após aquela noite, Annie mudou completamente. Ela estava distante, calada e com dificuldade de confiar nas pessoas. Demorou para ela se reencontrar. Questionávamos se estávamos sendo vigiados e seguidos, física ou virtualmente, e por quem. Quais são as intenções dessas pessoas? Elas são mais ou não? O mundo de hoje está cheio de informações. Nunca sabemos quem está nos espionando ou nos observando, pronto para nos armar uma armadilha. É preciso sempre estar atenta ao nosso redor e cuidar da nossa segurança. Isso aconteceu há 9 anos. Eu tinha 15 anos na época. Era uma manhã de sexta-feira no colégio. Naquela noite, uma das minhas amigas viria dormir em casa. Passamos o dia conversando sobre possíveis atividades. Porém, no final do dia, ela informou que não poderia comparecer. No caminho de volta, minha mãe me avisou que eu ficaria sozinha em casa naquela noite, porque ela estaria de plantão das 7 da noite às 7 da manhã. Ela é enfermeira, e isso não era nada incomum. Minha mãe começou a preparar o jantar enquanto eu assistia televisão na sala. Mas enquanto eu estava absorta na tela, dei uma olhada pela janela porque ouvi um carro descendo a rua. Como sempre, olhei por morarmos na última casa de um beco sem saída. O carro não parou, foi até o final da rua, só fez a volta e foi embora. Cerca de 30 minutos depois, ainda na frente da televisão, vi o mesmo carro passar e ele repetiu a mesma manobra. Ela foi até o final da rua, bem devagar, antes de fazer a volta. Os vidros escurecidos impediam que eu visse quantas pessoas havia dentro. Eram mais ou menos 18h30 quando minha mãe saiu de casa. Apesar do inverno, estava completamente escuro lá fora e fazia um calor incomum. Descartei o prato feito pela minha mãe, pois não parecia apetitoso. Ela não era uma cozinheira muito boa, e eu fiz uns sacos de pipoca para mim. Isso já era mais do que suficiente para mim. Me deitei no sofá e mandei uma mensagem para minha amiga. Como já estava esquentando,
Mesmo dentro de casa, abri a janela atrás do sofá. Minha mãe não gostava que eu a abrisse por não ter tela contra mosquitos. Então eu abri só alguns centímetros e voltei a me deitar. Alguns minutos depois, alguém bateu na porta. Eu me levantei e ouvi 3 pessoas conversando. Ainda bem que eu tinha deixado a janela aberta. Acho que eles não perceberam, pois estavam sussurrando, como se não quisessem ser ouvidos. Então eu abri a porta e esperava ver várias pessoas. Mas para minha grande surpresa, o cara estava sozinho. Eu vi que o carro que passava pela rua um pouco antes estava estacionado mais adiante. De qualquer forma, quando abri a porta, o cara me perguntou: "A Daryl está aí?" Eu disse a ele que não há nenhuma Daryl aqui. Depois ele me perguntou: "Seus pais estão aí?" Eu falei para ele que minha mãe tinha saído para pernoitar fora. Ele respondeu: "Tudo bem", com um sorriso de canto no rosto, e acrescentou: "Desculpa por ter te incomodado." Antes de ir embora, voltei a assistir meu filme e logo adormeci. Por volta da meia-noite, fui despertada abruptamente por um ruído. Eu não conseguia identificar o que era. O relógio marcava 15 horas e 2 minutos. Foi então que ouvi um novo barulho. Percebi que eram passos bem atrás de mim, perto da janela da entrada. Fiquei com medo, então me encostei no sofá e, bem devagar, levantei a cabeça por cima do braço do sofá. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Tinha um homem bem ali, encostando a cabeça na janela da entrada e tentando olhar para dentro. Eu estava paralisada de medo. Acho que estava fora do campo de visão dele, porque eu estava bem debaixo do nariz dele. A casa estava mergulhada na escuridão e a única luz vinha da televisão. Foi aí que o cara fez uma coisa que quase me fez gritar. Me encolhi ainda mais contra o sofá, e o cara que estava na moldura da janela disse: "Ele está aí, está dormindo. Se ele começar a gritar, eu faço ele calar a boca." Corri para a cozinha para pegar a arma da minha mãe enquanto ele lutava com a janela. E enquanto corria, liguei para a polícia e coloquei no viva voz. Expliquei a situação para eles e corri em direção à janela, para apontar minha arma para o cara. Eu disse para ele que a polícia estava chegando e que eu não hesitaria em atirar. O cara já estava metade dentro quando apontei a arma para ele. Ele parou na hora e os outros fugiram. Eu obriguei o outro a esperar a polícia. Ele foi preso na hora. E minha mãe nunca mais fez plantão à noite. Ao mesmo tempo, fiquei aliviada que minha mãe tenha me ensinado o que fazer nessa situação, pois poderia ter saído do controle facilmente. Essa história aconteceu em 14 de agosto de 2003. Quando eu tinha 14 anos, eu morava em uma rua cheia de meninos da minha idade. Dormíamos na casa uma da outra e treinávamos muito juntas. Éramos cerca de 10 amigos da mesma idade. Numa quinta à tarde, 5 amigas vieram em casa. Estávamos todas no meu quarto quando, de repente, acabou a luz. Avisei meu pai imediatamente, gritando pela janela, porque ele estava cortando a grama. Fui verificar os fusíveis, mas a energia não tinha voltado. Meus amigos foram para casa e logo me ligaram, dizendo que também estavam sem energia elétrica. Nos encontramos do lado de fora e jogamos futebol na rua. Éramos 10 com outros jovens. Quando a noite começou a cair, percebemos que era um apagão geral, mas ainda não tínhamos noção da dimensão. Na verdade, não enxergávamos nada. Então, pegamos lanternas e brincamos de esconde-esconde. Corríamos por toda a rua enquanto meus pais e outros adultos foram olhar o bairro, só para se informar sobre a situação. Depois de um tempo, a gente viu um velhinho andando pela rua. Não o conhecíamos e, sinceramente, nem ligamos muito. Como já estava bem tarde, todos decidiram ir para casa. Fui para casa com alguns amigos, acreditando que nossos pais não estavam lá. De qualquer forma, foi o que pensei, pois creio que os outros não perceberam. Chamamos um amigo que morava na casa da frente. Ele disse que ficava irritado quando a mãe entrava no seu quarto. Eu o questionei sobre o que disse e ele relatou que, ao entrar no quarto, encontrou suas roupas íntimas espalhadas pela cama. Eu disse para ele que achava isso muito estranho. Ele me disse que a ouvia andando de um lado para o outro no quarto lá em cima. Eu lhe disse que isso era impossível. Com meus amigos, a gente se levantou e olhou pela janela do outro lado da rua, de onde dava para ver o quarto dela. Eu perguntei para ele se ainda ouvia os passos, e ele respondeu que sim. Foi nesse momento que vimos alguém passando em frente à janela. Era o mesmo cara que tínhamos visto antes. Senti meu sangue gelar nas veias. Eu disse para ele que não era sua mãe e que precisava sair de casa imediatamente.
Chamamos nossos outros amigos, corremos para o outro lado da rua e entramos na casa. Derrubamos o cara e chamamos a polícia. Foi aí que descobrimos que ele já tinha sido preso por coisas parecidas. Ainda bem que vimos a tempo, ou algo pior poderia ter ocorrido.